Boa noite. Oi, boa noite. Vixe, Maria, eu aqui olhando coisa, nem vi que você entrou. Vou ficar aqui na Boa esteira. noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Hum, não é que eu gostei mais, agora eu gostei mais. Olha. Ah, cadê esse povo? Vamos lá. Vixe, Maria, cadê as pessoas? Acho que tem mais pessoas nesse momento já. Oi, Laura. Boa noite. Vixe, Maria. Acho que eu vou ter que começar com duas pessoas mesmo. Hum. A aula de hoje é uma aula boa. Espero que depois as pessoas que não vierem vejam muito. Vocês têm o costume, quando vocês não vão, de olhar as aulas gravadas, de assistir depois? Teve uma época que eu estava vendo direto, sabe? Uhum. Mas aí agora eu estou chegando muito atrasada de serviço, tudo. Aí eu, não, meu dia tá ficando muito corrido, mas mesmo assim, quando dói, eu corro lá para ver. Eu acho que é bom saber, é importante. É legal. Às vezes já ajuda.
Assistir no YouTube é legal porque você pode aumentar a velocidade de reprodução. Colocar para tocar em 1,5 vezes, até em 2 vezes. E aí o professor vai falando, fica assim, a aula que normalmente teria 40 minutos, 50 minutos, vai ter 20 minutos, no máximo meia hora, sabe? Fica mais fácil de você ver ela em um tempo mais curto. Eu fazia muito isso quando eu estava tendo as aulas online. Boa noite, Amanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Caroline. Boa Caroline, noite. Márcia. Boa Caroline, noite. Márcia. Márcia? Não, Não, então não. Não é quem eu conheço, não. Eu achei que fosse quem eu conhecia. Conheci no presencial, né? Enfim. Bom, ok. Chegou mais gente. Eu vou começar logo, porque senão fica tarde. Peraí, cadê? Tem que fechar o Zap, porque senão vocês vão ficar vendo meu Zap e aí não pode. Não pode. Aluno não pode ficar vendo Zap de professor, professor não pode ficar vendo Zap de aluno. Sou desses. Blá, blá, blá. Aqui. Será que eu tenho como fazer isso aqui? Acho que não, né? Ah, não, teria que ser só no Google Meet. Será que eu tenho como deixar isso aqui numa coisa maior? Acho que não, né? Eu só dar esse zoom, mas esse zoom aqui é horrível. Ele não tem nem como. Ou é essa. Vixe, Maria, que coisa horrível. Bom, do jeito. Vamos lá. Boa noite, gente. Oficialmente, agora, começando nossa aula. A gente terminou a aula passada falando sobre conservação de energia e a energia mecânica, que é a soma das energias potenciais da energia cinética. Quanto, né, maior a energia cinética, menor a energia potencial e vice-versa. E falando sobre as forças dissipativas, né, que como o atrito, que são forças que dissipam energia e que fazem com que a energia mecânica não se conserve, mas a energia, no final das contas, sempre se conserva, ok? E falamos um pouco sobre como essas energias se transformam umas nas outras, né? Fizemos umas questões sobre isso. Agora eu vou entrar especificamente nisso, nessas transformações de energia, a gente vai falar um pouco sobre as formas de gerar energia que a gente tem atualmente, assim, né? As mais simples, mais usadas, que é uma coisa que o Enem adora falar sobre, eles gostam muito de falar sobre isso. Então, eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de energias, né, de gerações de energia elétrica, que a gente usa atualmente como sociedade, certo? No geral, no mundo como um todo, no Brasil não é uma exceção, as usinas termoelétricas ou termoelétricas também aparece assim às vezes, Vixe, mano, o negócio que tá feio. Termoelétricas são sinônimos, tanto faz. Termoelétrica ou termoelétrica, eu acho que os dois existem. Também chamadas de usinas térmicas, mas o termo correto é termoelétrica, não é energia térmica, mas não é termoelétrica. São usinas de geração de energia elétrica a partir do calor, né? Esse sufixo termo, ele vem de calor. Tanto é que a gente tem na física a termodinâmica. A gente não vai ver termodinâmica, mas existe a área da termodinâmica, que são os estudos do calor. Então, ela transforma calor, de alguma forma, em energia elétrica. Como é que isso acontece? Você tem uma estrutura de contenção, tá aqui, ó, estrutura de contenção. Eu vou ter que dar um zoom, porque não deve estar dando para ler direito, né? Dá o zoom aí, menino. Ô, menino. Uma estrutura de contenção é a usina em si, né? Um prédio da usina que mantém isso tudo aqui dentro. Isso aqui vai ficar muito quente,
Então, ele mantém esse calor todo aqui dentro para não, né, não perder muito calor, enfim. E aí aqui ele tem um compartimento que vai estar queimando alguma coisa, certo? Ele vai queimar algum combustível e ar, né? Um fogo aqui, né? Um forno, um forno a lenha, pronto. É isso, é basicamente um forno a lenha aqui. Eles vão jogar um combustível mais comum, se eu não me engano, é diesel, certo? Óleo diesel. Mas varia, tem vários, tem carvão, tem com gás, enfim. Vão queimar uma coisa aqui, certo? Essa aí aqui dentro passa um cano com água, certo? Vai passar uma água que sai de outro lugar, ela sai de um lugar, água fria, vem para cá e esquenta, certo? Ela vai esquentar. Quando a água esquentar, gera vapor. E quando o vapor, eu não sei se vocês já viram quando você abre panela, você já deve ter visto isso. Quando a panela fica fechada, você abre e sai uma nuvem de vapor. O vapor sobe, o vapor se mexe. Então, esse vapor aqui vai querer se mexer. Ele só tem um tubinho pequeno, então isso aqui cria pressão. Vai criar um vento de vapor, certo? Esse vapor vai andar pelo tubo e vai andar com alguma velocidade e vai chegar aqui nessa turbina e vai fazer essa turbina girar, certo? Faz a turbina girar. Quando a turbina girar, a turbina gera eletricidade e a eletricidade vai para sua casa. A água que virou vapor passa por um condensador, certo? Que é basicamente um outro pote, um outro compartimento que passa água gelada, normalmente de um lago, de um rio ou qualquer coisa semelhante, um outro conservatório de água fria. Ela vai passar por dentro desse condensador e vai transformar o vapor quente em água líquida de novo, né? E essa água líquida vai passar por aqui, vai ser esquentada e esse processo continua, certo? Você vai enchendo o combustível, né, para manter isso aqui queimando. A água se reaproveita, a água se reaproveita e, é, e a energia é gerada. Qual é o problema? Quase qualquer coisa que você coloca para queimar gera pouca energia. Essa transformação de energia térmica em energia cinética não é muito boa com queimar coisas, sabe? Porque é difícil coisas que queimem completamente, o lixo normalmente não é legal, e, a eficiência das usinas termoelétricas não é boa, certo? Ela é baixa. Especialmente porque queimar uma coisa, você não tem como usar de novo, né? Queimei, acabou. Pronto, encerrou, fim de papo. Não tem mais o que fazer com isso, né? É cinza. Tudo bem, pode usar em outros lugares, mas eu não tenho como reutilizar isso para gerar energia. Então eu vou queimar uma coisa que nem vai me dar tanta energia assim, que provavelmente vai gerar gases, né? Normalmente isso aqui sai fumaça e sai coisas que não são legais. Então, enfim, não é uma coisa muito boa. Normalmente as coisas que a gente queima acabam, né? Assim, você vai queimar madeira, vai, né? Não tem madeira para sempre. Você vai queimar carvão mineral, também não tem, muito menos. Gás, enfim, tudo acaba, né? Isso aqui, tudo, esse combustível sempre acaba. Então, por isso ela não é tida como uma fonte de energia sustentável, porque o combustível acaba e normalmente ela gera gases. Não está aqui, mas normalmente ela gera uma fumacinha, que não é muito boa, certo? Fumaça, vou colocar aqui, ó, esse aqui é uma fumaça, né? Ele gera um gás que normalmente é bem tóxico, normalmente não. Né, ele é bem tóxico mesmo porque é combustão. Combustão gera CO2. CO2 não é uma coisa legal da gente ter na atmosfera, ou CO2 ou CO. Não é legal ter na atmosfera, certo? Em grandes quantidades. Então, certo, usina termoelétrica. Depois disso, a gente tem a usina nuclear. Nuclear. Que é basicamente a mesma coisa, certo? Ó, se vocês olharem, eu peguei duas imagens
iguais para mostrar que é basicamente a mesma coisa, porque elas são exatamente a mesma ideia. A única coisa que muda é o reator nuclear. Porque aqui, opa, na termoelétrica, ele estava queimando uma coisa para esquentar a água. Na usina nuclear, ele vai fazer uma reação nuclear. Eles pegam o átomo de urânio, lançam normalmente um nêutron nele, bem rápido, ele vai se chocar contra esse átomo e romper o átomo, certo? E aí isso libera energia, libera muita energia. Eles usam essa energia para fazer exatamente a mesma coisa, esquentar a água. Essa água quente vira vapor, gira a turbina, a turbina gera eletricidade que vai para a rede de transmissão que vai para a sua casa. O vapor passa por um condensador que vai transformar o vapor em líquido de novo, volta para dentro da usina e esse ciclo continua. Isso, como a usina nuclear esquenta muito mais do que a usina termoelétrica, você tem que colocar com um rio, um lago ou um mar perto. E aquelas torres enormes são justamente as torres de resfriamento, que fica passando ar, fica passando, né, para resfriar a própria água. Então é para isso que servem aquelas torres grandonas em usina nuclear de filme, sabe? Mas a ideia é exatamente a mesma. Vai esquentar a água para transformar em vapor para gerar a turbina. Vai esquentar a água para virar vapor para gerar a turbina. A ideia é a mesma, certo? Esse mecanismo, inclusive, é o que a gente mais usa atualmente, assim, de um jeito ou de outro, e historicamente é um dos que a gente mais usou mesmo. Esquentar a água para o vapor girar uma turbina para isso gerar eletricidade historicamente, assim, é um dos meios de gerar eletricidade que a gente mais usou. As máquinas a vapor são isso, né? Assim, você queima uma coisa e gera um vapor, né? Esquenta uma coisa, gera um vapor, gira uma turbina. Né? O que levou a gente a usar motores maiores e tal foi isso. Então essas duas são muito parecidas nesse sentido. Muda esse pedaço, né? O reator. O que é que você está fazendo aqui dentro? Na usina nuclear, você está rompendo átomos e né? Causando explosões, basicamente. E na termoelétrica, você está queimando, normalmente carvão. Depois disso, a gente tem... Aí a nuclear existe um certo debate se ela é sustentável ou não, porque aqui você não gera, né, assim, além do resíduo dos próprios átomos, do resíduo radioativo de urânio, você não gera nada, não tem fumaça tóxica, não tem, enfim, essa água aqui está tranquila, né, tem como você esfriar ela o suficiente para que você não altere a temperatura do rio, do lago, do mar. Isso tudo é relativamente tranquilo. O grande problema é o urânio em si, o que a gente usa aqui para, eu vou até colocar um uzinho aqui, porque o urânio é um material radioativo, materiais radioativos liberam radiação, né? E essa radiação pode causar muito problema. É altamente cancerígena para começo de conversa e altera o funcionamento das suas células. Se for radiação demais, você começa a romper as paredes celulares. É assim, não é legal. Causa muito mal para tudo que vive, tudo que é vivo em contato com radiação dá errado, sabe? Quase tudo. Tem uns fungos que ficam bem, mas quase tudo dá bem errado. Então, e aí depois que você usa, não tem o que fazer com isso, sabe? Depois que Então, você usa uma vez, oi. você já explicou mais alguma coisa antes disso? Que a minha internet caiu. Expliquei um pouco sobre usina termoelétrica e aí sobre usina nuclear. Eu acho que é mais fácil você ver no YouTube se você tiver perdido esse começo do que eu lembrar tudo, tá? Mas agora eu estou só falando sobre o resíduo, né? O que que sobra quando você, né, faz a reação da usina nuclear. Que as barras de urânio que eles usam, né? Aqui, assim, os núcleos de urânio que eles usam
vão continuar expelindo radiação para sempre, na verdade. É um material que vai ser radioativo para sempre. Essa radiação diminui com o tempo, mas é muito lentamente, e mesmo assim diminui muito pouco. Então, isso vai ser radioativo para sempre. E você não tem o que fazer com isso, sabe? A gente guarda isso em tonéis de chumbo para sempre, teoricamente, assim. Ah, tudo bem, você pode mandar o negócio para o sol, né? É caro, é difícil mandar as coisas para o sol, não é uma solução muito fácil essa, não. Então, a gente tem que descobrir o que que a gente faz com isso. E esse é o grande problema da usina nuclear. A questão de acidentes nucleares, hoje em dia, já é uma coisa bem controlada, sabe? Então, nesse sentido, já é um pouco mais fácil. Pessoalmente, não gosto muito justamente por causa dessa história de resíduos nucleares e tal. Acho que tem jeitos mais fáceis da gente conseguir energia, sabe? Que não envolvem arriscar a vida de um monte de gente. Mas isso é uma opinião minha pessoal. Não acho que, né, isso seja o certo, enfim. Não, acho que como sociedade, a gente precisa se juntar para discutir esse tipo de coisa. Além dessas, tem a usina hidrelétrica, já é uma que a gente considera sustentável, certo? Porque o recurso que ela usa é relativamente contínuo, mas ainda assim tem muitas controvérsias em cima das usinas hidrelétricas. Eu vou já explicar por quê. Qual que é a ideia? Tem um rio, certo? Aqui para trás vem um rio, eu vou colocar aqui que continua. Rio, certo? Já estava passando esse rio aqui. Esse rio já existia. Mas ele era bem menorzinho. Tá aqui, ó. Ele era todo desse tamanho. Rio, certo? O que a galera fez? O que a galera faz nas usinas hidrelétricas? Constrói uma represa, faz uma represa bem grandona, de concreto mesmo aqui, né? Constrói uma represa. E aí esse rio acumula, vira um grande reservatório de água. Vira um lago bem grandão. E que fica preso aqui, né? Então tem um monte de água aqui. E aí eles põem um canal, põem uma porta, basicamente, com um cano, um moinho, uma roda, né? Várias pás em torno de um eixo, que é uma turbina, e o resto do cano que segue o rio. Então a água, por estar muita água acumulada, ela vai empurrar essa água aqui para baixo, né? Essa água está sendo empurrada aqui. Como ela está sendo empurrada, né? Como tem uma força aqui, gira a turbina alimenta o gerador, que gera energia elétrica e vai para a casa das pessoas. Então aqui, a diferença dessa daqui para outra, para as usinas nucleares e termoelétricas, é que você não esquentou a água antes dela passar. Você usou o movimento da água pronto, né? A água já estava mexendo, o rio já estava correndo, você só aumentou essa força e fez a água passar por aqui para girar a turbina, certo? Então, nesse sentido, você não está alterando o funcionamento do rio, né? Assim, a química do rio, a temperatura do rio, nada disso. Então, é uma energia limpa, você não gera resíduos sujos depois, né? Se isso aqui for tudo bem feito, não altera a química do rio, você não gera resíduos. Qual é o problema da usina hidrelétrica? Antes da usina aparecer aqui, o rio eu vou colocar até em vermelho, o rio era dessa altura. Tá vendo aqui? Ó, o rio era aqui e aqui, era aqui e aqui, certo? Quando colocou o reservatório, o rio subiu. O rio nunca sobe só para cima, o rio sempre sobe para os lados. Então, tudo que tinha aqui do lado, todas as terras que estavam acontecendo, que estavam existindo do lado desse rio, foram todas alagadas. Então, muitos animais são mortos, muitos animais perdem sua casa, ninhos que deixam de existir, árvores que são afogadas. Toda essa região aqui vai ficar inóspita, certo? Porque você afogou. Literalmente, você afoga uma região enorme para gerar essa energia. Então, para se colocar uma usina hidrelétrica em um lugar,
tem que ser muito bem pensado, porque você vai afogar uma região enorme. Você precisa pensar muito bem antes de largar uma bicha dessa em um lugar, porque o impacto ambiental que uma usina hidrelétrica tem é muito grande mesmo, certo? Então isso precisa ser muito bem pensado. Esse impacto, estando bem pensado, ela é uma energia limpa, ela não gera resíduos, ela não modifica o rio, tirando nesse lugar, né? E, enfim, de resto, sabe, fica mais ou menos tudo bem. Não gera resíduo nem nada, e ela tem uma eficiência alta, ela gera, né, com o esforço que você tem para construir, ela gera bastante energia. O grande problema é esse, você tem que pensar muito bem onde você vai colocar essa usina, porque você vai impactar muito fortemente a vida que existe ao redor dela, certo? Então tem que ser muito bem pensado mesmo. Mas é isso. Então ela transforma. Vamos só fazer recapitular aqui rapidinho. A usina termoelétrica transforma energia térmica, né, energia térmica de calor, em energia cinética da água mexendo, em energia, né, energia cinética da turbina mexendo depois, da turbina girando, em energia elétrica, certo? A nuclear transforma energia química em energia térmica, em energia cinética, em energia elétrica, certo? Basicamente a mesma ideia, né? A usina hidrelétrica usa a energia potencial, porque tem uma altura aqui desse reservatório, então ela usa energia potencial gravitacional da água em energia cinética, né? Transforma a energia potencial em energia cinética, gira a turbina, energia cinética, gera energia elétrica para frente. Então transforma potencial em cinética em elétrica, a térmica, né? A termoelétrica transforma energia térmica em energia cinética em energia potencial, em energia elétrica. Ok? Por último, nós temos as energias limpas e renováveis, sustentáveis, que são as realmente completamente limpas e sustentáveis, que são as energias fotovoltaicas. Não está escrito aqui, eu vou escrever. Vou escrever de preto. Fotovoltaica e eólica. Eólica. A energia fotovoltaica são essas placas, placas solares especializadas, elas são chamadas de placas energéticas fotovoltaicas, se eu não me engano, alguma coisa semelhante. Placas fotovoltaicas, né? Elas têm uma tecnologia bem doida aqui dentro, não tenho como explicar isso em termos simples para vocês, é uma tecnologia relativamente avançada, em um certo sentido, que recebe a luz do sol, ela recebe a luz do sol aqui e transforma a luz do sol em energia elétrica, basicamente, certo? Diretamente, né? Ela pega a energia da luz do sol e sai a energia daqui de dentro. Então, ela seria energia luminosa em energia elétrica diretamente. Eu vou anotar isso aqui nos outros. Mas já eu faço isso. E a energia eólica, vem aqui os ventos. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Vou colocar branco. O vento vem aqui, vento, vento, e faz uma hélice girar. Essa hélice está ligada com uma turbina aqui dentro, que gira, e aí é uma turbina girando, gera energia. Gira e gera energia. Então, a eólica foi um passo além. Se a usina hidrelétrica tirou a parte de esquentar a água, porque né, na usina térmica você esquenta a água para a água mexer para girar uma turbina.
Aí a usina hidrelétrica, você já usa a água mexendo direto, você não esquenta ela, você só mexe a água para girar uma turbina. A eólica só gira a turbina. Você só bota a turbina num lugar com vento e gira a turbina ali com o movimento do ar e essa turbina gera energia direta. Então você transforma diretamente energia cinética em energia elétrica. Certo? Qual que é o grande problema dessas duas aqui? A energia fotovoltaica, as placas fotovoltaicas, não tem um rendimento tão bom assim. Você tem que ter, para alimentar uma cidade, por exemplo, você ia precisar de muitas placas fotovoltaicas, então isso é um pouco difícil, certo? Você precisa de muitas placas para gerar energia, então esse é um pouco complicado. Então elas são caras, né? Ainda é uma tecnologia relativamente cara, e você precisa de muita para que ela seja, né, viável. Então é difícil de alimentar grandes cidades com ela. A eólica é espaço, porque essas turbinas aqui, isso aqui é gigantesco. Cada hélice dessa aqui tem, sei lá, cento e tantos metros, 150, 200 metros, uma coisa assim. Cada hélice dessa aqui, cada bichinha dessa. Essa haste aqui é uma coisa de quilômetro, sabe? Assim, mentira, não é não. Tô brincando. Exagerei. Mas vai, uns 500 metros isso aqui, sabe? Esse poste inteiro. É uma coisa assim. Esses negócios são absolutamente gigantescos. É uma coisa completamente surreal, sabe? Então, ocupa um espaço gigantesco. Você precisa ter muito espaço com vento para que ela funcione, né? Mas assim, nenhuma das duas gera nenhum resíduo, além delas mesmas, né? Além da própria turbina e da própria bicha, que você, né, fazendo manutenção, elas duram por muito tempo. Então, não gera muito resíduo, é, e o impacto no meio ambiente é muito pequeno. Por mais que, né, assim, a usina eólica, você tem que pensar um pouco onde vai colocar também, porque, às vezes, tem rota de imigração de pássaro. Então, os pássaros poderiam passar e bater na bicha, enfim. Então, também tem essa complicação, sabe? Mas, ainda assim, as duas são limpas, né? E você põe, acabou, né? Coloquei, acabou, resolveu o problema, tá gerando energia, né? Eu não preciso me preocupar mais com muita coisa. De vez em quando você vai lá e dá uma manutenção, vê se está dando tudo certo, acabou. Essas são as formas mais usadas de energia atualmente. Essas duas aqui são as formas realmente limpas, sustentáveis e renováveis. A usina hidrelétrica, apesar de ser limpa, é, quer dizer, apesar de ser renovável, não é exatamente limpa, né? Porque ela tem um impacto ambiental muito grande. E as outras duas não são limpas, né? Essa aqui não é limpa nem é renovável, porque os combustíveis acabam. E essa aqui não é limpa porque o, o, o material que ela gera, o resíduo que ela gera é muito danoso. Então é isso, essas são as nossas formas de geração de energia. Vamos fazer umas questõezinhas aqui para a gente pegar direitinho essas coisas, né? Vamos lá. Tem um esquema aqui da usina elétrica, que nem eu falei, o reservatório, passa a bicha, gira a turbina, gera energia. Então, a figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições 1 para 2 e de 2 para 3 da figura são, respectivamente, então vamos lá, de 1 para 2, ele está transformando a energia potencial da altura da água em energia cinética, do movimento da água aqui no tubo, né? Energia potencial e energia cinética. Então aqui, energia potencial, pode ser qualquer uma dessas três, em energia cinética. Energia potencial em energia cinética. Já achei. É o único que transforma energia potencial em energia cinética. Então já sei que é essa letra aqui. Mas vamos olhar o outro. Ele depois fala que transforma energia cinética em energia elétrica. Vem a energia cinética daqui da água
gira a turbina, ainda é energia cinética, e aí vai para o gerador, gera energia elétrica. Então é isso mesmo, energia cinética e energia elétrica. Tá certo. Beleza? Letra C. Isso aqui é uma questão fácil. Agora, no nosso dia a dia, deparamos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. Em ambientes industriais, esse aproveitamento é feito por reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração. A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. Por que cogeração? Porque é cogeração de energia, né? Você está gerando uma energia primária e aí recupera o calor em uma energia elétrica secundária. Então, você cogera energia, certo? Então, como é que isso funciona? Olha o esqueminha. Entra o combustível em um gerador, né? Que é que nem eu mostrei ali atrás da usina termoelétrica, vai queimar, esquenta a água, blá, 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 blá. E aí sai energia elétrica primária. Daqui sai calor, mais calor, né, do que já estava sendo gerado no que quer que fosse aqui essa história. Então, e muito calor que não tem como ser aproveitado nessa água. Então, eles pegam esse calor de outro lugar, aí esquenta o vapor, turbina, blá, blá, blá. Enfim, né? Aí gera gases e todo esse rolê. Então, ele está, ao invés do gerador esquentar e esse calor ir para o ar, eles pegam esse calor para esquentar a água, blá, 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 blá. Então, olha só. Em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia ilustrado na figura, o processo secundário é esse aqui, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia. Vamos lá. Então, a perda global de energia, né, está reduzindo porque eu estou transformando o calor em vapor em energia elétrica. Então, ó, eu sei que eu estou transformando o calor, então seria energia térmica. Térmica está aqui. Essa é a única que eu tenho com térmica, né? Então, já sei que é ela. Mas ele está falando ó, que transforma térmica em mecânica. Eu transformo energia térmica de calor em energia mecânica, que é o vapor, a energia cinética, né? Eu transformo ela em energia cinética de movimento. Eu faço o vapor mexer para mexer a turbina, para depois gerar energia elétrica. Então, eu estou transformando energia térmica em energia mecânica. Ok? Vamos lá. Então é isso. Letra A, essa aqui, térmica e mecânica. Tá indo bem até agora, gente? Tá dando para entender? Sim. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, me para, tá? Que eu começo de novo. Então vamos lá. O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Né, aquilo que eu falei, o combustível queima, combustível mais ar, queima, esquenta a água na caldeira, passa vapor, turbina, gerador, que gera eletricidade, sai, né, sai água quente para o lago, entra água fria para o condensador, que, né, transforma de novo o vapor em água, uma bomba manda para a caldeira, aí blá, 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 blá. Isso segue para sempre. E aí essa combustão gera gases, né, que vão para a atmosfera. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Então vamos lá. Eu quero economizar energia sem afetar a geração da usina, né? Então eu quero melhorar o rendimento, né? Fazer com que ela de alguma forma gere mais energia ou gaste menos energia para gerar a mesma quantidade, né, de energia elétrica, sem afetar, né? É isso, eu quero que a capacidade de energia elétrica seja a mesma, mas economizar nisso aqui. Então vamos lá. Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado. Se eu reduzo o combustível, eu reduzo a eletricidade. Então, não. Reduzir o volume de água do lago
que circula no condensador de vapor. A água que circula no condensador é essa aqui, né? Se eu reduzo o volume de água, eu reduzo a temperatura, eu aumento a temperatura da água de saída, ela vai esfriar menos, né? Esse vapor que sai da turbina vai esfriar menos. Se ele esfria menos, ele vai esquentar menos aqui, proporcionalmente, né? Então gera menos vapor. Não é uma boa ideia. E aí, no geral, isso tudo vai esquentar mais, isso pode dar problema. Então, não é uma boa ideia. Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira, essa bomba aqui. Se eu reduzo o tamanho dessa bomba, eu mando menos água, menos energia. Não, menos energia elétrica no final das contas. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente. Não, né? Porque se ele melhora a capacidade de conduzir calor para o ambiente, eles vão conduzir mais calor para o ambiente e vai perder calor nisso aqui. Não é uma boa ideia. Então, perdendo calor, eu vou perder energia no final das contas. Não é uma boa ideia. Por último, usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Como assim? Eu ponho aqui na chaminé um outro gerador que vai usar essa fumaça como se fosse esse vapor aqui. Da mesma ideia. Tchum, põe aqui e aí esses gases vão esquentar uma coisa que vai... Blá, 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 e esse processo todo vai continuar aqui. Certo? Ótimo. Né? Eu vou estar com o resíduo dessa aqui, sem precisar de mais combustível, né? Só com o que eu estou usando aqui, eu vou estar gerando mais energia. Perfeito. Certo? Então, sem precisar de mais combustível, vou precisar de um pouco mais de infraestrutura, mas é pouca coisa. Muito dessa infraestrutura já está aqui, né? Eu vou só reaproveitar. E aumenta a quantidade de energia elétrica produzida. Então, beleza. Tá aqui. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Certo? Vamos para frente, que atrás vem gente. Opa, passei muito. A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. É aquilo que a gente falou lá atrás de rendimento, né? O quanto de energia sai, o quanto de energia entra. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis, como resíduo de calor. Então, a energia que eu entro aqui, que não transforma em energia elétrica no final das contas, é perdida de jeitos que não dá para usar, né? Como o calor para o ambiente, enfim. Então, eu tenho aqui uma usina de força. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Tenho aqui uma usina de força que está me dando uma eficiência de 0,35, certo? A usina normal, né? Aparentemente termoelétrica. Ó, tem um carvão aqui, está saindo uma fumaça, uma usina termoelétrica. E aí está gerando energia que vai para as linhas de transmissão, que tem uma eficiência de 0,90. É uma eficiência alta, quase 100%. E aí, para a lâmpada da sua casa, né, que tem uma eficiência de 0,05, uma eficiência bem baixa. Então, se eu faço 0,35 vezes 0,90 vezes 0,05, aqui, né, dá 0,016. 1,6%. Não, menos que isso, essa eficiência geral aqui tá estranha, eu acho. 95%. Não, é isso mesmo, 1,6%, é isso mesmo. 1,6% é a eficiência geral desse processo. Essa eficiência está muito baixa. 1,6% da energia que eu coloquei aqui na usina está chegando na minha casa como luz, por exemplo. Péssimo, muito pouco, muito ruim. Então, aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia
implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo? Então, aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força. Se eu aumento a quantidade, eu não vou mudar a eficiência. Eu vou só aumentar do mesmo tanto aqui, mas a eficiência continua a mesma. Então, não. Utilizar lâmpadas incandescentes que geram pouco calor e muita luminosidade. Lâmpada incandescente são aquelas lampadinhas amarela, que são assim, ó. Elas normalmente são uma coisa assim, e aí tem uma paradinha dentro. Sabe? E elas são normalmente de vidro transparente, e aí elas fazem uma luz bem amarelada. Essas lâmpadas são as lâmpadas menos eficientes que a gente tem atualmente no mercado, certo? Elas são muito ruins, mesmo, porque elas esquentam muito, por isso que elas vivem queimando. Esse filamentozinho delas aqui esquenta um gás aqui dentro e esse gás acende. Por isso que essas lâmpadas vivem queimando, porque fica esquentando o negócio aqui dentro. Pensa que papocar é super fácil. Então, não, elas não geram pouco calor. Elas geram muito calor e elas não geram tanta luminosidade assim. A luminosidade delas, na verdade, é relativamente baixa, certo? Então, não. Lâmpadas incandescentes não é legal. Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias. Bom, que diferença faz, né? Assim, a eficiência deles ainda é a mesma. Eu não vou estar mudando a eficiência de novo. Vou estar mudando o tanto que eu gasto aqui, né? Mas o tanto que a eficiência em si não vai mudar muito, né? Então, não faz muita diferença para a eficiência do processo se você usa muita coisa ou pouca coisa. Então, utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor. A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente vai falando de energia elétrica, mas quanto menor o diâmetro de um cabo de transmissão de energia elétrica, maior a resistência dele, portanto, maior a geração de calor. Então, você perde mais energia com um cabo menor. Então, não. Por mais que você economize no material condutor, você vai perder energia. Essa eficiência da linha de transmissão vai cair. Não é uma boa ideia. Por último, utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias. Então, melhores propriedades condutoras, que significa que ele vai conduzir energia elétrica melhor. Se ele vai conduzir energia elétrica melhor, a eficiência vai ser melhor. Legal, beleza. E lâmpadas fluorescentes são aquelas lâmpadas brancas, que também são assim, mas elas normalmente, quer dizer, elas normalmente são aquelas lâmpadas que são assim, sabe? Ó? Elas têm umas coisinhas assim, redondinha, e ela acende branco, sabe? Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Ficou horrível esse desenho, mas acho que dá para entender o que é. Ou então aquelas lâmpadas compridas, né? Que são Não, deu para uns... entender, deu para saber direitinho. Deu, né? Que Deu. são aquelas lâmpadas que são um macarrão, assim, sabe? Esticadona, que normalmente fica no teto de escola, né? O teto das salas normalmente é com isso, umas lâmpadas compridas. Essas são as lâmpadas fluorescentes. Elas são mais eficientes do que as lâmpadas incandescentes. Elas são melhores. Elas gastam menos energia e iluminam mais. Então, elas são mais eficientes mesmo. Então, beleza. Você vai, né? Melhores propriedades condutoras, aumenta a eficiência da linha de transmissão e uma lâmpada mais eficiente. Legal. Dessas opções aqui, né? Dessas propostas, o que realmente vai aumentar a eficiência é essa aqui. Todas as outras, de alguma forma, acabam diminuindo ou deixando mais ou menos a mesma coisa, a eficiência geral do processo, certo? Então, tá aqui. E por último,
No nosso dia a dia... Peraí, oxi, eu repeti a questão? Era outra. Repeti a questão, né? Bicho besta. Foi. Olha só. Eu acho que eu ia colocar outra questão aqui e me confundi. Bom, fazer o quê? Então era essas mesmo. Acaba aqui. Foi mal, galera. Pronto. Era isso. Deu certo? Tudo bem? Foi muito rápido? Espero que não. Vou tomar o silêncio de vocês como tá tudo bem, deu para entender. Como sempre, essa lousazinha que eu usei aqui, né? Todos esses slides aqui já estão lá no Drive, vocês já podem ir lá olhar. Aula que vem a gente vai entrar na energia elétrica propriamente dita. Estamos aqui falando sobre transformar as coisas em energia elétrica e tal. Vamos falar um pouquinho mais sobre como que é essa história aí de energia elétrica, certo? Espero que tenha dado certo. Bela foto de perfil, Radij. Obrigada. Achei que ficou chique aí. É isso. Agora vocês têm biologia, né, eu acho? Isso, já tô aqui. Oi, E Laurinha. aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Seu cabelo tá bonito. Ai, obrigada. Raspei esses dias de novo. Sim, eu tô precisando. Acho que eu vou raspar o meu dos lados de novo, tá grande já. Tá crescendo? Bom, pois eu deixo vocês aí nas mãos mais do que capazes de Laurinha. Até mais, gente. Boa noite. Bom Obrigada, final de tchau, semana tchau. para vocês. Boa aula, Laura. Até Ai. mais. Tchau, obrigada. E aí, gente, tudo bom? Quanto Tudo tempo, bem, né? você? Desde ontem. Mas ontem tinha muito pouquinha gente aqui. Tudo jóia. Tudo bem também. Tudo certo. Gente, seguinte, o Saulo,